Bom dia! Vamos começar a aula de álgebra e lembrar o que tem acontecido até agora. Bora deixar o pau para depois? Os três, ok? Bora! Na última aula, a gente continuou a teoria dos grupos, demonstramos um pouco mais teoreminhas. A maioria deles é deixada para vocês como homework. Não são difíceis, mas se não fizer essas demonstrações, não vamos aprender nunca. E eu não estou vendo muita coisa no Zulip. E tem poucas pessoas falando e poucas coisas. Então, isso vai precisar mudar se a gente quer aprender algo. A gente demonstrou um cancelamento aqui, junto, e a gente viu por que podemos justificar essa ideia de aplicar uma função nos dois lados de uma equação, e na verdade isso não tinha nada a ver com grupos. Então, isso tem a ver com o que significa função, praticamente, e o que significa igualdade. Então, não precisamos uma lei de grupos que nos permite fazer essa coisa. Inclusive não temos, mas nem faria sentido ter, porque isso já está no, embutido na igualdade e no que significa função. A gente demonstrou, supostamente, tá, Rosa, ok? A ideia de inversos mais baratos e identidades mais baratas, porque a gente viu que, na verdade, não seria imediato e válido concluir que o identidade a partir do... Está faltando aqui um produtinho, deveria ter. De apenas conseguir o i vezes a igual a, ou seja, o i deixou o a em paz, não seria suficiente para falar que ele é identidade, porque eu preciso deixar todo mundo em paz. Mas em vez de fazer essa verificação, podemos realmente verificar, basta achar um cara, mas isso não é gratuito, eu preciso demonstrar isso. E uma maneira para demonstrar, para ganhar essas como lemas bem fáceis, demonstrar esta teoreminha de resoluções únicas, onde está dizendo, olha, se você começar com uma equação dessas, onde você tem a operação do grupo aqui, três carinhas, se você apagar qualquer um desses três, eu sei quem é, só pode ser um cara. Eu sei que tem, eu sei que tem único. Então eu posso usar esse tipo de coisas para definir, cara, poderia falar, sei lá, seja A tal que blá. Supondo que eu já tenho U e o T. Poderia definir o A nessa forma. Ou poderia falar seja U tal que essa coisa, supondo que eu tenho A e o T. Ou, obviamente, seja T tal que A vezes U igual a T. Essa é a mais trivial que tem, porque, de fato, essa aqui é uma operação. Mas, de qualquer forma, é bom visualizar isso nessa maneira mais geral sobre as três posições que eu tenho em cada uma equação dessas. Dúvidas? Esse foi o que aconteceu na última aula. Ok. Antes de continuar com a teoria dos grupos, queria mostrar uma maneira para definir grupos com as tabelas de Cayley. Não sei, isso, na verdade, vocês já deveriam ter visto no livro, porque já faz parte de homework. Mas, no final das contas, vamos ver que eu quero construir um grupinho, sei lá, com três membros. Eu posso começar pensando que eu vou chamar eles de A, B, C, mas, com certeza, se é para eu construir um grupo, ele deve ter uma identidade. Então, eu posso fazer um favor para mim e falar, olha, a identidade eu vou chamar de E e os outros dois caras vou chamar de A e B. Estou pressupondo aqui que quero realmente construir um grupo que, de fato, tem três caras, certo? Então, eu estou pressupondo que o E, o A e o B são distintos 2 a 2. Então, o que basta para o que eu preciso fazer para realmente definir um grupo? Mãos. André. Ok, ok, bem, mas o cara vai ser esse cara aqui, certo? Então eu estou pressupondo que tenho um mundo onde só tenho 3 habitantes e esses vão ser os... Qual operação? A binária... Não, um segundo, peraí. Eu falei... Porque tem 3 operações no grupo. Vamos lá, André, continua. Qual a operação? De grupo, certo, ok. O que mais? Ok? A operação de inverso e a identidade que vai ser um cara desses. Então a ideia é que eu já declarei qual vai ser a identidade, vai ser essa aqui. Então falta definir mais 2 operações. Mas a gente viu, e esse é um teorema importante que não vi no Zulip ainda, que é... Calma. Que é... Se tem como uma coisa virar grupo com uma operação binária, só tem uma maneira para fazer isso. Então eu poderia falar, basta eu definir minha operação binária e confirmar que ela satisfaz tudo o que eu preciso satisfazer. E
eu não vou precisar me preocupar de qual das possíveis funções inverso vou, operações inverso vou escolher, porque só vai ter uma. Então, meu objetivo é definir uma operaçãozinha binária que vai, sei lá, de G, cross G, para G. Concordamos todos? Bem. E agora a pergunta, como é que eu posso definir isso? Então, tendo 3 membros, quantas respostas eu posso... 3 membros, 3 habitantes no meu mundo. Minha pergunta agora é, quantas perguntas eu posso fazer a essa operação? Quantas? Jamile? 9. Por quê? 3 vezes 3, tem 3 perguntas para o primeiro argumento, mais possibilidades para o primeiro argumento, mais 3 para cá. Então, no final das contas, eu preciso responder a tudo isso. Quanto é operado com E? Quanto é operado com A? Quanto é operado com B? Quanto é A operado com E? Blá, blá, blá. Até quanto é? Qual a última coisa aqui? B operado com B. Ok. Então, pergunta é, quantas operações eu posso definir aqui? Novamente, uma pergunta não do nosso conteúdo, mas conteúdo de análise combinatória. Pergunta é, quantas operações tenho? Vou denotar assim. Quero ver mãos. Uma mão só. Só análise combinatória, novamente. Vou deixar isso para cá. Minha pergunta, então, quantas dessas eu posso definir? E a ideia é que estou partindo a partir do tipo delas. Alguém? Mais mãos? Quantas operações binárias posso definir? Felipe? 7? 27, ok. O 7 pareceu mais doido. Como você chegou nesse 27? Aham. Percebi, porque só tem 2 espaços na multiplicação, tá? Fiz a conta errada. Então seria só 9. 9? Como tu chegou no 9? Seria Vamos fingir que essa é uma pergunta realmente de análise combinatória e quero saber como que você contou para chegar no 9. porque você pode ter o mesmo dos 2 lados, você só tem 2 espaços e você tem um total de 3 opções. Você pode me dar um exemplo de uma dessas 9? Vezes 0. Eu não sei se entendi a pergunta, Eu acho que não. mas Mas continua, eu continua. entendi que você estava perguntando o total de possibilidades que eu tinha ali na esquerda. Não, minha pergunta é essa aqui, tá? Quantas asteriscos eu posso definir? Operações binárias no G. Ok, ok. Mas tu percebeu? Ok. Mãos. Olive. Eu não vou saber a resposta, mas cada parte à direita vai ter um resultado diferente para cada operação diferente. Então você tem a possibilidade de que a primeira opção tem um resultado diferente, ela vai ser uma operação diferente. Uhum. Dentro dos 9 que você colocou. Ok. E aí, a partir da quantidade de operações que você consegue fazer, a partir da quantidade de resultados diferentes que você consegue fazer a partir do resultado das operações. Então quantas são? Aí, depois já você colocar mais. Se eu entendi o que o Olive falou, a resposta já foi essa, mas só faltou falar quantas são. Não sei contar. Quantas? Alguém? Jamile? Não é? Sim. Sim. 3 elevado a 9, ok? 3 vezes T. Por quê? Porque para cada um desses lugares, que tenho 9 lugares aqui, tem 3 opções que eu posso botar, certo? Vou botar ou E, ou A, ou B. Ou E, ou A, ou B, ok? Então, no final das contas, tenho 3 elevado a 9 é a resposta, ok? Dúvida sobre por que é 3 elevado a 9? Sim, Francisco. Uma dúvida, se não teria que ter uma restrição por causa da... Como é? A identidade ou
Não, peraí, minha pergunta não tem nada a ver com grupos. Estou falando quantas operações binárias posso definir num bichinho desses, ok? Umas dessas vão acabar sendo suficiente boas para quem se importa com grupos. Outras vão, ou quem se importa com grupos vai ver essa operação binária e falar, ok, com essa operação binária isso não é grupo. Beleza, mas minha pergunta é quanto você tem, ok? Então, vou precisar fazer para definir uma dessas, vou precisar responder em quantas perguntas então? 9, certo? Eu vou precisar escrever essas 9 coisas e assim que eu vou responder em cada uma delas, eu tenho direito de falar, agora eu defini uma operação binária. Ok? Estamos ok? Ok. Então, não? Então, quantas opções você tem para o resultado disso? Ok, é para isso? Quantas tem no final aqui? Ok. Bem, então, vamos lá. Para não precisar escrever toda essa coisa aqui, a gente tem uma ferramenta que acredito que conhecemos desde criança, onde escrevemos umas operações binárias numa forma de tabelinha, onde vou precisar escrever aqui essa coisinha para escrever, sei lá, E, A, B, e eu estou, sei lá, multiplicando esses dois caras, E, A, B, e agora a ideia é que eu vou tratar isso como se fosse, ok, assim, mais ou menos, não sei se vai aparecer legal. E em vez de escrever minhas 9 opções aqui, minhas 9 respostas aqui assim, eu vou escrever elas aqui. Só que para isso ser legível para meu leitor, a gente precisa ter concordado qual é a primeira, a posição primeira, qual a segunda. Então, por exemplo, aqui, nessa parte aqui, eu vou precisar escrever o A operado com E não o E operado com A. Ok? Faz sentido isso? E onde que eu vou escrever o E operado com A? Qual linha? Na primeira linha, aqui. Okay. Aqui seria então o E A. Ok? Então, posso arrumar tudo isso aqui. Agora, uma observação legal é que se minha preocupação é definir um grupo mesmo, então eu já sei que um cara desses precisa ser a entidade, e eu já falei que eu vou chamar esse cara de E, então eu posso fazer o que aqui para mim? O que eu posso observar aqui? Opa, foi mal. Vamos lá. O que eu posso observar aqui para facilitar minha vida e minha tinta? Meu pensamento, na verdade, por enquanto, não é tinta. Eu sei umas coisas aqui. Quais eu sei? Umas respostas são imediatas a partir do fato que eu decidi que a entidade vai ser o E. Pode descrever isso de uma maneira assim que uma criancinha ia entender? Uma maneira assim geométrica? Ok, tá, a primeira coluna. Certo. Por que eu sei essa? Ok, não sei como escrever isso aqui. Talvez vou escrever isso em... vou escrever assim. E aqui vai ser o quê? Ok. A e B. Tudo bem. Algo mais que eu sei já? Ok. Então aqui vai ser o quê? A e B. Ok? Então, em vez de me preocupar em responder 9 coisas, eu já sei que as possibilidades dessas coisas aqui definir um grupo mesmo caíram muito. Não são mais 3 elevado a 9, no máximo. Agora é no máximo quantas? 3 elevado a 4. Ok? Vão ficar diminuindo mais, porque não basta você ter uma entidade, você precisa ser uma operação associativa e garantir inversos. Ok? Então vão diminuir ainda mais. Então a pergunta antes da verdade da pergunta, que eu vou deixar para vocês pensar nisso, quero aproveitar ainda mais essa ideia de tabelas de Cayley, onde eu não quero duplicar toda essa tinta aqui. Olhem isso. É duplicado. E olhem isso. É duplicado. Como eu sei que eu vou definir uma operação binária, na verdade, basta eu escrever só essa informação aqui. Porque escrevendo isso, o leitor vai saber que esse cara aqui vai ser a identidade, ok? E essas coisas já sabia quais são o resultado da operação se operar com a identidade, então basta só escrever isso,
Então, desde o início agora, se eu quero definir uma operação binária num bichinho, tipo com 3 habitantes, eu vou falar, ok, essa tabela vai definir minha operação. Basta eu, de fato, escolher o que eu vou botar aqui. Ok? Faz sentido para todos? Ok. Se era para eu fazer uma coisa, não com 3 habitantes, mas com 4, vou definir, botar aqui a resposta. O que ia mudar aqui, praticamente, é que eu ia precisar espaço aqui para mais uma coisinha. Onde que eu tenho esse espaço? Não vou ter muito espaço, mas acho que consigo. Vamos lá. Deve dar E, A, B. Preciso mais um. Tá, vou subir esse cara aqui. Ok. Então, agora, meu mundo tem 4 habitantes. Eu sei que um deles vai ser a identidade. Vou chamar essa coisa de E, obviamente. Então, vou escrever tudo isso aqui. E eu vou precisar decidir agora 9 coisas, de fato. E cada uma delas tem quantas opções? 4, ok? Mas umas delas não vão acabar definindo um grupo, então não é todas essas opções que de fato eu tenho. E agora a pergunta é, quanta liberdade eu tenho mesmo? Vamos focar aqui. Vou deixar os outros exemplos para vocês. Vamos começar aqui. Para esse primeiro cara que eu vou apagar, as opções que parece que eu tenho é botar E, botar A ou botar B. Okay? Ideias sobre o que botar ou sobre o que não botar. Não deveria botar E. Qual o problema se eu botar E aqui? E qual o problema disso? Temos alguma lei falando que não pode ser uma coisa inversa dele mesmo? Inclusive, em uns dos exemplos que temos, acontece isso. Qual é o inverso do 1 nos inteiros? Multiplicativo inverso. Que na verdade não seria... Ok, vamos lá. Multiplicativo nos reais multiplicativos. Qual seria o inverso de 1? O próprio 1. Qual seria o inverso de menos 1? O menos 1. Então, essa coisa não é tão estranha. E mesmo se a gente não tivesse pensado algum exemplo assim da nossa cabeça, não temos alguma lei dos axiomas de grupo que proíbe isso, e a gente não demonstrou algum teorema falando que, olha, se essas leis valem, essa coisa não pode acontecer. Então, não seria justo eliminar essa opção. Talvez vamos acabar eliminando, mas não seria motivo de, parece estranho, então deixa para lá. Que tal botar A aqui? O inverso é único, por que isso importa? Vamos precisar um pouco mais que isso. Heitor, vou te falar. Eu vou lutar, brigar aqui com o Heitor falando que inverso único não foi violado agora imediatamente. Você vai precisar algo mais para falar, peraí, não dá. Mas só, sim. Por que não seria suficiente falar isso? O inverso é único. Qual o conflito que você está vendo aqui? Por que quebrou essa suposta unicidade? Não, desculpa, a unicidade não é suposta. A unicidade demonstramos. Mas por que isso? Ok, por que você está alegando que não temos... a gente desrespeitou esse teorema? Porque A vezes A é igual a A, mas A vezes a identidade também é A. Ok, muito bem. Logo, se a gente fosse comparar, seria A igual a identidade. Mas o que tu está usando aqui? Não é só isso. Esse é o meu ponto. Por que não é só isso? Como é? Resoluções únicas servem. Não, por que não posso falar que a identidade, desculpa, os inversos únicos não foi violado aqui? Porque para o fato que o A, certo, deixou esse A em paz, ok? Não significa que ele é uma identidade. Ele precisa deixar todo mundo em paz. Então, para de fato violar isso, eu preciso pelo menos mais um teoreminha. Qual teoreminha eu estou falando? Ou das resoluções únicas, ou das identidades mais baratas. Vou falar, peraí, ele deixou um cara em paz, então ele é a identidade. Mas peraí, a identidade era outra. Eu pressupus que esses 3 caras são distintos. Ok? Então, vamos lá. A partir disso, então, de fato, agora eu posso eliminar
Tá, vou deixar isso aqui para ver onde que aconteceu o conflito aqui. O conflito aconteceu aqui. Porque a partir das resoluções únicas, eu sei, não sei como seria melhor desenhar isso. Talvez seria assim. Aqui, então, eu sei que encaixa alguém. Eu sei que encaixa exatamente um. E você achou dois caras que encaixam, então eu posso concluir o quê? São iguais, ok? Mas eu pressupõe aqui que o A, o E e o B são distintos, tá? Então não posso botar o A aqui. Então o A já era. Vamos lá. O A já era. Próxima coisa que vou querer. O E ainda não sei, talvez vou botar, certo? Vamos ver sobre o E. Vamos tentar o E. Será que eu posso botar o E? Ideias. O que estamos começando a jogar aqui parece um joguinho de Sudoku, que vamos chamar de grupoco aqui entre nós. E vamos achar umas semelhanças. Todo mundo conhece Sudoku, né? Ok. Então, às vezes lá, o que você precisa fazer é, ok, não sei se eu posso botar isso lá, mas vamos fingir que eu vou botar isso lá e ver se eu vou encontrar algum probleminha depois. Então, vamos fazer exatamente isso. Vamos botar o E aqui. Ok? Jamile? Dá? Resoluções únicas. Essa vai resolver a nossa vida aqui, sim. Um segundo. Estou falando se eu botar o E aqui. Eu deveria fazer o quê? Opa, um segundo. Tamanho. Espera um segundo. Tem uma briga aqui. Por que deveria ser B? Responde aí. Então, uma coisa para observar aqui, no final das contas, seria isso, que em cada coluna ou em cada linha, eu não posso ter repetições. Por que significaria repetição aqui? Aqui, por exemplo, tenho repetição. O que significa que esses dois são repetidos? Vamos descrever essas duas posições em termos de equações. Qual equação é essa primeira? Não é A? É E vezes B igual B. E qual seria essa segunda aqui? A vezes B igual B. O que eu posso inferir a partir disso? Que o E e o A são iguais. Resoluções únicas. E eu sei que não são, ok? Então, a partir dessa observação, é ainda mais justificado esse nome. Então, eu sei que não posso botar o B aqui, porque já tem B nessa coluna, certo? Então, o B já era. Então, vamos tentar o A. Ok? Não dá, pelo mesmo motivo, só que não é a mesma, essa coluna já tem uma nessa linha, no caso. Então, não posso botar o A aqui. Então, a partir de que coisa deu o problema? A partir do fato que eu botei o E aqui, então não posso botar nem o E aqui. Então, minha única opção para cá seria o B. Ok? E agora vou considerar. Isso não significa que vai dar certo, pode encontrar outro problema. Se encontrar mais problemas, significaria que, ok, não tem como formar um grupo com 3 habitantes. Seria uma possibilidade. Mas, por enquanto, não temos razão de acreditar nisso. E qual seria a outra opção que eu vou precisar botar lá? Seria o E, certo? E esse B aqui, eu percebi que foi obrigado a mim. Eu não tenho opção aqui. Preciso botar o B. Não tenho opção lá no segundo, preciso botar o E. E agora, pelo mesmo raciocínio, eu precisaria fazer o quê? Aqui deve ser o E. E aqui deve ser o A. E agora terminei. Meu trabalho de definir uma operação binária, eu terminei. Eu tomei cuidado todo esse tempo com certos teoremas, certas leis de grupo. Isso não significa que isso é de fato um grupo. Preciso ver se satisfaz tudo que precisa satisfazer. Identidade, com certeza, tem essa primeira coisa de garantir. Não é óbvio, numa maneira geométrica, infelizmente, olhando nisso, se de fato vai acabar sendo uma operação associativa ou não. Isso pode dar trabalho. Mas se eu posso fazer esse calculinho, descobrir que essa coisa não vai quebrar essa lei.
E a outra coisa que preciso fazer é verificar que todo mundo tem inverso, certo? Qual seria o inverso de A? Como que eu vou achar isso? Quero achar o inverso do A. Vou olhar na linha dele, onde que aconteceu a identidade, e vou olhar com quem que foi multiplicado A para dar a identidade. Então, a partir dessa coisa, num cálculo bem simplinho, eu sei que todo mundo aqui foi invertido. Tem inverso, todo mundo aqui tem inverso, certo? Poderia raciocinar da mesma maneira pelo fato que cada linha eu sei que tem E, certo? Porque eu sei que tem E. Se não tivesse E, teria repetição aqui, certo? Então eu sei que tem E, eu posso falar ok, pronto. Mas eu posso descobrir quem é o inverso fazendo exatamente, aqui seguindo E, fazendo exatamente esse processo, ok? O inverso de A ou B. E o inverso do B é o A. Posso fazer isso tanto assim quanto assado, ok? É claro? Ok. Então, na verdade, tenho um candidato, a única coisa que não confirmei é essa atividade, e descobrimos um grupo com 3 membros. Se eu tenho esses mesmos 3 membros, ou é uma coisa chamada E e é para ser entidade, e 2 carinhas A e B, eu posso definir outro grupo, outra operação que vai dar certo ser um grupo. Como é? Repetir a pergunta? É uma pergunta, sim. Não. Sim, eu achei. O meu desafio era com esses 3 caras achar um grupo. E vamos, para não brincar tanto, falar, ok, eu quero que essa seja a identidade. Bora achar operações que fazem essa coisa se tornar um grupo. Tem outra opção ou só tem uma? Quem acha que só tem uma? Esqueci os expliques. Expliques estão prontos, mas eu esqueci de trazer. Tem 3 habitantes, ainda mais eu decidi que o E vai ser a identidade. Essas são as coisas. Quem acha que tem só uma opção? Ok. Quem acha que tem mais que uma opção? André, qual seria uma outra opção? Eu acho, não sei Ok. o que é, porque eu tô pensando que se for com outra operação definida, pode ter outra opção sim. Mas você não tem na cabeça uma outra. Mas você também concorda que quando a gente botou essa tabelinha, em lugar nenhum a gente tinha realmente liberdade para escolher algo. Pareceu talvez na primeira, mas a gente descobriu que não tivemos nenhuma. E eu acho que o pessoal aqui que falou que só tem uma maneira, estava pensando nisso. Sim? Não, mas a minha pergunta. Está falando outra pergunta então. Porque na minha pergunta eu falei decidindo que esse cara vai ser a identidade se eu ainda tenho liberdade. Ok? Ok. Tem um problema, porque para responder nisso, para você alegar que tem uma única maneira de fazer algo, efetivamente você está alegando que qualquer outra maneira de fazer isso acabaria sendo igual à tua. O grupo que uma outra pessoa definiu, ok, não quero nem ver a multiplicação dele, me deu o grupo dele, se eu comparar com o meu, vai ser o mesmo grupo. Ok? O que está faltando mesmo para verificar isso? Está faltando uma coisa que vai ficar faltando até um momentinho. Sim, estou falando. Se é para acreditar no que vocês estão apoiando, a maioria aqui. Tem alguém que estava pensando que tem mais grupo e queria dar um exemplo? Porque isso eu perguntei, André. Não, tá de boa? Eu Tá. estava pensando se trocasse a ordem do A para o B, daria outra coisa, mas acho que vai dar mesmo. Uma coisa para pensar seria exatamente essa. Se eu trocar o A e o B aqui, ok? Se escrevesse lá E, B, A. No final das contas, você não está definindo uma outra operação, porque a operação quer 9 coisas. Você está só arrumando outra maneira para descrever essas mesmas 9 respostas. E a pergunta é se trocando B com A, você vai de fato achar um outro grupo ou não. Certo? Ou seja, para ter o grupo, o A vezes B vai ser quanto? Então, você ia ter escrito assim, ok? Mas o que seria o A vezes B? O que você teria escrito aqui? Só você poderia dar o E. E o que foi o A vezes B para nós? O E, que tinha a única opção, certo? Então seria uma outra maneira para desenhar a mesma operação. Vamos lá, sim, Yasmin. Não entendi a pergunta. Botar o E aqui? E o E aqui?
Ah, não, mas não estou nos 4, estou nos 3, ok? Minha pergunta é sobre os 3, ok? Não é sobre qualquer N de tamanho de grupo. Se eu tenho 3 habitantes, se eu já escolhi qual vai ser a minha identidade, sim. A forma de diferenciar os grupos, então. Ok, obrigado. Pode parar. Porque esse é o ponto, ok? Porque ainda não definimos, não discutimos o que significa que dois grupos são iguais. Ok? Para falar que esse grupo é igual com esse, eu não sei exatamente o que significa. Então, se é para contar com a igualdade que eu vou herdar assim gratuitamente, herdar, né? Sim, herdar gratuitamente a partir dos componentes de um grupo, que são as operações, são o carrier set e tudo mais, porque no final das contas vamos lembrar que um grupo é uma bocado de coisas, ok? Aqui tenho aí tenho o inverso e tenho umas leis também aqui. Então, se para falar que um H é igual a um G é igual a um H, eu poderia falar, olha, no final das contas, basta eu comparar todas essas igualdades aqui. Mas a gente não decidiu isso. Poderíamos falar que, ok, se não falar nada, é óbvio que eu vou herdar todas as igualdades que eu posso herdar a partir dos componentes que tem em cada coisa que estou comparando. E nesse caso, a resposta continuaria que de fato temos única, porque a melhor tentativa que eu poderia fazer é o que Igor falou lá. Mas se eu remover essa ideia de eu escolher a identidade para ser esse cara agora parece que tenho 3 opções para fazer um grupo aqui. Porque, de fato, eu tenho uma escolha. Eu tenho 3 caras aqui. Vou falar, ok, esse cara vai ser a identidade. A partir do momento que eu vou decidir quem vai ser a identidade, eu não tenho mais liberdade. Vou botar esse carinha, a identidade, no primeiro lugar aqui. E depois vou botar os outros 2. Senão a gente já viu que não importa como que eu vou descrever isso. E aqui está tudo determinado. Eu não tenho opção de o que botar. É uma opção única. Ok? Então, com essa noção então de gratuita de igualdade, tenho de fato, podemos falar que se eu estabelecer um tipo com 3 habitantes, eu tenho 3 maneiras para formar esse cara de grupo, basta escolher quem vai ser a entidade e depois não tenho mais opções. Tudo o resto é obrigado a mim, a partir das leis, teoremas, tudo mais que tem na teoria dos grupos. Sim, dúvidas? Jamile? Falou que era só escolher um dos 3 para escrever a identidade. Porque na minha cabeça eu estou dizer isso só como nomes. Assim. Se eu escolhesse o A para ser identidade, o A seria mulher. Então eu não estou entendendo. Não, peraí, ok, vamos não confundir essas duas coisas. Uma coisa, são os meus 3 habitantes, e outra coisa é qual o papel deles no grupo e tudo mais. Ok? Se eu escolher a para ser a identidade, eu ia escrever essa tabelinha. A, sei lá, B, E. Seria muito ruim pelas normas sociais dos grupistas chamar uma coisa de E sem ser a identidade, mas eu decidi assim. Então vai ser, aqui a única opção que tenho é botar o A, desculpa, o E. Aqui a única opção que tenho é botar o A, e aqui a única opção que tenho A, e aqui a única opção que tenho B. E agora posso ver esse grupo que eu formei aqui, eu vou falar, peraí, esse de fato é diferente daquele que eu formei aqui. Por exemplo, uma diferença é que aqui a identidade foi o A, enquanto aqui a identidade foi o E. Novamente, seria muito ruim escrever um grupo assim, mas você pode falar, ok, vou escolher os nomes mais agnósticos. Vou botar, sei lá, Jamile, Yasmin, Olive. Certo? Então vou falar, ok, nesse grupo, Yasmin vai ser a identidade. Ok? Então seria... Opa, desculpa. Qual a minha opção aqui? Jamile quadrada, Jamile seria o quê? Deveria ser O, aqui Y, e estou feliz, Joy, ok? Bem, faz sentido isso? Então, de fato, se eu te dar um tipo, eu vou escolher o tipo, vai ter 3 habitantes exatamente nele, e pedir quantos grupos você pode definir, a resposta é 3, certo? Uma para cada escolha que você pode fazer. Sim? Você falou de igualdade, mas aqui a igualdade tem a ver mesmo. Igualdade sim, porque ainda a gente não falou como comparar grupos. O que significa que 2 grupos são iguais. Mas, alguém pode falar, não preciso discutir isso, porque pela maneira que eu defini os grupos, sendo uma tuplinha quase assim, certo? Eu sei comparar tuplinhas. Então, vou falar que o G vai ser igual ao H, se é somente se cada um componente é igual com seu correspondente componente. Aqui tem a operação de G, aqui tem a operação do H, aqui tem os inversos de G, aqui tem os inversos de H. Sendo o grupinho, ele tem 4 coisas. Tem um conjuntinho, um carrier set, um tipo, sei lá, tem 3 operações. Então, se você tem 4 coisas, eu tenho 4 coisas dos mesmos tipos, posso já
pegar emprestada a definição de igualdade de tuplas, falar, ok, então o teu grupo vai ser igual ao meu, se eles concordam em cada uma das 4 posições que temos. Na primeira posição temos conjunto. Eu sei comparar conjuntos, eu sei. Então vou fazer essa comparação. Na segunda posição tem o quê? Operação binária. Sei comparar operações binárias? Sei. Então vou comparar elas. Na terceira posição tem um bichinho. Sei comparar membros e por aí vai. Ok? A gente vai voltar, porque essa pergunta é bem profunda e talvez uma das mais importantes ideias para pegar dessa disciplina seria essa. Mas não vamos responder isso agora. Ainda precisamos mais ferramentas. Sim. Eu ia perguntar para saber sobre no caso dessa igualdade, a gente vai definir. Em algum momento a gente vai falar, precisamos discutir sobre o que é igualdade de grupos. Em algum momento. Ainda não. Mas, por enquanto, estamos trabalhando com a igualdade que chegou gratuita pelo fato que definimos grupos para ter 4 componentes. Então, compare cada um deles e vai falar que são iguais se todos os componentes concordaram entre si. Ok? Algo mais? Ok. As óbvias perguntas para fazer depois é tentar descobrir, e isso é como tem sido como faz umas semanas, o que acontece se eu tenho 4 caras, 5 caras, 6 caras, blá blá. Um desafio bem legal para se perguntar aqui você precisa decidir, muitas vezes quando eu falo tem um desafio, o objetivo desse exercício é o seguinte: decida se você aceitaria jogar num jogo onde o desafio é esse. E a ideia é que você vai aceitar jogar nesse jogo se é somente se você sabe como ganhar nesse jogo. Ou se é somente se tu tem mais chance de ganhar do que perder. Depende de se você quer entrar com probabilidades lá. Então o desafio vai ser o seguinte. Vou escrever assim para destacar isso como óbvio homework. Onde que vou escrever isso? Estou começando a ter os meus problemas da minha vida. Ok, vamos lá. Desafio. De novo, sim. Não aprendi. Desafio. Dado N, onde o N é um natural, vou escrever assim, construa um grupo, construir, estou escrevendo o desafio, acho melhor escrever assim, construir grupo, é um grupo, certo? De tamanho N. E eu vou introduzir aqui uma palavra que usamos muito em teoria dos grupos, de ordem N. Ordem significa tamanho. Não é muito boa coisa introduzir nova palavra assim para um conceito tão simples de falar tamanho, mas enfim, de ordem N. E tecnicamente, é tamanho de quem que eu estou referindo aqui? Do carrier, certo? Então aqui seria tamanho do carrier. Não, eu escolho N. O para todo de N é implícito, porque a ideia é que para jogar no meu jogo, você chega lá como jogador e eu vou falar, ok, vou escolher 42. Okay? Então, se você quer realmente sair ganhando, você precisa ter uma estratégia na tua cabeça sobre como vou jogar, como você vai jogar para qualquer possível escolha minha, certo? Agora, temos umas respostas meio óbvias. Se eu falar para você 3, você jogaria nisso? Ok, então a primeira coisa para fazer seria o quê? Não. Antes de qual é o primeiro componente do grupo? Não. Qual é o primeiro componente de um grupo? O carrier set. Então, o primeiro trabalho é você se preocupar, ver se você consegue achar um mundo onde tem 3 habitantes. E exatamente 3 habitantes. E isso é fácil. A gente já conheceu um cara, já chamou de 3. E parece que posso generalizar essa ideia. Basta eu achar 3 pessoas, falar que o meu tipo vai ter essas 3 pessoas dentro. Ok? E depois você vai fazer o quê? O que a gente acabou de fazer. Fala, olha, eu já conheço um grupo de tamanho 3. Vou usar esse.
acabou o jogo, ganhou. Ok. Se eu falar, se você tinha o meu papel de você escolher o N, chega lá um jogador, qual N você escolheria para dificultar essa pessoa? 400. Não é tão difícil, eu jogaria, tá? Qual seria uma? Zero. Já era, por que já era? Por que o quê? Ok, sim, fale. É teu nome que posso adivinhar? Pedro, ok, sim. É o quê? Por quê? Sem nada. Por quê? Ele não é um grupo, não tem nada. Não tem. Não, mas peraí, estou perguntando por que não um grupo e você está respondendo por que ele não é um grupo. É porque você não consegue encaixar nas propriedades. Não tem como fazer uma operação binária, não tem inverso. Pera, operação binária, por que não? Calma aí. Ah, Quero comprar essa briga. No grupo precisamos satisfazer várias coisas. Se você falar não tem como fazer, essa é uma dica sempre, que eu vou cobrar uma coisa. Não tente responder mais coisas, no sentido de, para você me convencer que não tem como fazer isso, basta achar um problema dos possíveis que pode ter. Porque tem várias coisas que um grupo precisa satisfazer. Basta você achar uma coisa que ele garantidamente não tem, falar ok, achei uma. Se no teu coração você acha que nenhuma delas dá certo, não fale isso. Esconde essa informação. Deixa ela segreda. Escolhe uma delas e dê essa para mim. Porque se por acaso você está errado sobre uma delas, você vai me permitir, eu olhando todas elas, falar, então ele está falando que não tem operação binária. Mas tem operação binária. Okay? Por que tem operação binária? Vamos discutir isso daqui a pouco. Quero que ele continue achando uma outra propriedade que não tem como vocês fazer. não tem identidade. Não tem o quê? Identidade. Não tem identidade. E agora já era. Por quê? Porque a identidade, qual tipo de identidade? G. Ou seja, a identidade é um habitante do G. Certo? Se eu não tenho habitante, essa identidade já era. Qual é o problema da operação binária que o Pedro falou inicialmente? Eu estou alegando que não tem problema. Ou seja, se você tem um tipo que não tem nada, não tem nenhum habitante, e você quer definir uma operação binária nele, muito fácil fazer. Porque a gente já conheceu esse tipo, certo? Vamos lá. Eu quero uma operação que tem esse tipo. Ok? Alguém pode definir uma delas? Como é? Fala. Sim, eu acabei de fazer. Essa é uma definição disso. Porque quando você poderia me cobrar, peraí, você não definiu, você só deu a tipagem. Você teria razão se eu não falei comportamento. Mas o que é o comportamento de uma função? Precisa eu falar para cada possível pergunta que você pode fazer para ela, o que ela vai responder. A gente viu, por exemplo, que se meu tipo tinha se o meu tipo tinha 3 bichinhos, tem 9 equações para escrever. De onde que chegou esse 9? 3 vezes 3. Agora que meu tipo tem 0 coisas, quantas equações eu preciso escrever para definir minha função? 0 vezes 0, certo? Que é 0. Então, quantas eu escrevi de fato? 0. Então, eu defini uma função. Então, cuidado, porque parece, como que eu vou definir binária? Eu acabei de definir. Então, essa coisa eu não tenho problema. Sobre inversos também não tenho problema pelo mesmo motivo. Quantas equações preciso escrever aqui de um tipo empty? Tá, vou escrever assim. Para o tipo empty. 0 equações preciso escrever, 0 equações escrevi. Eu acabei de definir uma função unária no por enquanto suposto grupo certo vazio. Eu defini uma binária, ok? Como que será que essa binária que eu defini lá, será que ela é associativa? Não é? Sim, porque o que significaria que não seria? Eu deveria achar A, B, C dentro do empty, e boa sorte achar, tais que o A, B, C deveria satisfazer isso. Ok? Mas, para qualquer ABC que você vai escolher, é válida essa equação, porque quantas equações eu preciso verificar para ver se foi válido? Nenhuma, então já está válido, certo? Ok. O problema, e por isso não tenho saidinha aqui, o problema é quando vou chegar no id, ok? Então, na verdade, essa parte gostaria de deixar aqui. Ok, vamos lá, vamos voltar no desafio daqui a pouco. Um segundo, eu vou denotar isso por essa anotação aqui. Então, isso
com nenhuma equação aqui, definido. Vou escrever aqui 0 vezes 0 equações aqui. Para enfatizar o meu ponto. Ok. E a outra foi o quê? A outra foi os inversos. E os inversos, qual o tipo que ele deveria ter? Seria pegar uma coisa de ninguém, retornar um habitante de ninguém, e aqui eu vou ter 0 equações. De fato, eu tenho 0 equações aqui. E isso significa que o que eu escrevi, de fato, definiu esses dois caras. É porque é binário, né? É porque eu quero contar quantos habitantes tem aqui. 0 vezes 0. Ok. De fato porque tem pontinhos. Eu entendo. Os pontinhos são para me ajudar a ficar aqui em linha, mas nesse caso seria outros pontinhos. Seria uma multiplicação, ok? Ou seja, isso é definição mesmo. Mas não é algo que eu posso fazer para a identidade, exatamente porque a identidade eu preciso escolher um habitante lá, o tipo dela. Tá. Então aqui toda essa pergunta é se, para o caso n é 0. Se eu escolher como n é 0, é melhor não jogar nesse jogo. Na verdade, para entender o meu conceito sobre a estratégia, se o jogo é esse, você não deveria jogar. Porque teu co-jogador, teu inimigo, vai escolher o 0 já era. Ok? Mas se eu mudar o desafio para falar dado um n maior que 0, ok? Então, e o desafio continua, construir um grupo de ordem n, ok? E isso é para pessoal em casa. Se você aceitaria esse desafio. E faz sentido se perguntar também, ok, e se o desafio é construir um grupo com uma infinidade de membros, mas a gente já conheceu isso, então mesmo que pareça que deveria ser mais difícil, poderia só dar, sei lá, os inteiros com adição e já era, ok? Então não seria tão difícil essa parte, mas o que a André falou lá talvez é mais difícil. Construa um grupo com 423 membros, ok? Espero que vamos descobrir se vale a pena jogar nesse jogo ou não, mas isso é para pensar. Dúvidas? Ok. Quero falar, vocês sabem do que eu quero falar porque está aqui spoiler, e ainda não vou falar sobre isso, mas vamos chegar hoje lá, hoje. Sim. Vale a pena jogar. Vale a pena jogar significa que se, sei lá, você vai morrer se você perder esse jogo, você não vai jogar, certo? Então, você precisa garantir que você tem uma estratégia para qualquer opção minha. Eu só tenho uma opção nesse jogo, vou botar na mesa um natural que eu vou escolher. Então, se você está com medo que, opa, se ele escolher esse natural, eu não sei o que eu vou fazer, é melhor não jogar. Construir um grupo com tantos habitantes, com o tamanho do N que eu vou escolher. Então, a gente já viu que se você me permitir escolher o 0, você não deveria jogar nesse jogo. Porque eu vou escolher 0, já era. Certo? Não tem como. Mas, as outras, sobre 3, a gente já sabe como jogar. A gente já construiu 3. Como é? Fala de novo? Um a gente já viu também. Eu estou perdendo uma palavra, de novo. Um? A gente já viu. A gente viu? Você colocou o livro. Onde? Coloquei aqui? Ah, tá tudo bem. Ok, tá. Ok, então acho que aqui a gente não viu isso, ok? Bem, então vamos lá. Sim, dúvida? Sim.
Seria associativo. Um segundo, porque esqueci de falar isso. Sobre essa operação, tu vai perguntar a tua pergunta daqui a pouco. Sobre essa coisa e essa coisa, eles satisfazem as propriedades que precisam satisfazer? Ela é associativa, essa coisa aqui? Sim. Ela, de fato, retorna inversos para cada entrada que ela vai receber? Com certeza, ok. Então, não posso ocupar essas. Agora, fala de novo. Não, porque a associatividade não fala ache três distintos. A, B, C, pode ser o mesmo cara. Quando a gente escreve coisas tipo, sei lá, XY, obrigado, agora entendi tua dúvida. XY igual YX. E a gente fala para todo X, para todo Y. Isso permite o X e Y ser o mesmo cara, certo? Espero que entendamos a dúvida, espero que entendamos a resposta também. Então, o resumo da dúvida o resultado da dúvida de Fabrício é que preciso me preocupar, não é gratuito, certo? Porque, de fato, tem equações para verificar lá. Não tem equações aqui, por isso aqui era gratuito, ok? Eu vou enfatizar isso aqui. É associativa gratuitamente. Vacuamente, vacuamente que fala português? Ou vacuamente não existe a palavra? Eu vou alegar que existe no dicionário vacuamente, não? Se uma pessoa fala a palavra e ela falar, então ela não existe. Não, estou falando no dicionário. Exatamente. Mas tem verbo aqui. Cadê o verbo? Exatamente. É associativa gratuitamente. Gratuitamente também é advérbio, tá? Associativa gratuitamente. É associativa vacuamente. Vacuamente significa que não tenho nada para fazer pela definição do que significa associativa, então já ganhei isso, ok? Então, e parecido aqui. Ok, vamos lá. Quero definir potências num grupo e o que significaria a ordem de um membro. Porque a gente já falou o que significa a ordem de grupo e foi apenas uma palavra nova para um conceito que a gente já conhecia, que era o tamanho do carrier set. Então, eu vou escrever aqui ordem de membro de grupo. Então, vamos lá. Potências. Primeiro desafio. Quero ver se faz sentido introduzir num grupo qualquer essa notação. G elevado a N. Eu preciso me preocupar sobre várias coisas. Por exemplo, que tipo de expoentes vou ter aqui? É expoente que chama? É assim? Obrigado. Que tipo de expoentes vou botar aqui? Se faz sentido botar algo. Ok? Obviamente vou me influenciar e eu não vou querer começar a usar notação que lembra potências se não tem nada a ver com essa notação que conheço desde criança. Ok? Então, preciso de uma definição que faz sentido considerar de potências. Poderia falar, ok, vamos lá. Primeiro objetivo seria, quanto seria G quadrado? Isso deveria ser G operado com G. Ok? Eu não vou escrever operado porque a gente concordou que a justaposição significa operação binária de grupo. Ok. Como poderia generalizar isso? Ok, gostaria de escrever isso, mas, cuidado, aqui eu vou ter umas aspas para enfatizar que essa coisa não é de fato uma definição. Aqui seria algo desse tipo. Onde essa coisa aqui aconteceu N vezes. Eu posso falar posso falar produto, na verdade, porque a gente concordou que uma gíria seria chamar produto
a operação entre grupos, mas não é produto no sentido de multiplicação que eu conheço. Que seria então n vezes. N vezes. Aquele mesmo formatinho que você bota um Nzinho. Está falando escrever assim? Não tenho nem índices e essa coisa por enquanto eu quero deixar para multiplicação mesmo de coisas assim, isso teria o mesmo problema, porque se eu definisse para inteiros, não definisse no contexto de grupos, então não me ajudaria a escrever algo que eu também deveria definir. Certo, Jamile? Sim, então a ideia aqui é, eu vou fazer o que eu aprendi em FMC1, espero, que seria falar aqui, se o n é natural, eu posso aproveitar que eu tenho recursão para definir coisas, e basta eu decidir o que seria o g elevado a 0, e o que seria o g elevado a sucessor de n. Para quem não viu essa notação, esse é apenas um n mais 1. Eu prefiro escrever com sucessor aqui porque precisamos entender essas coisas de construtores também e lembrar poucas coisas de FMC1 se a gente esqueceu umas coisas. Então, a pergunta é, qual seria isso? Ideias? Estou tentando definir aqui. Isso. E essa dúvida eu precisaria ter aqui também, porque quando uma pessoa fala n vezes e a ideia é que o n é natural, esse n pode ser 0 também. Então, o que acontece se aqui eu tenho nenhum gzinho para operar com ele mesmo? Não posso deixar isso vácuo assim? Fala, ok, é igual ao vácuo, precisa ser um membro do g, certo? Então, espero que com pouca experiência trabalhando com inteiros, sabemos as respostas certas aqui. Mãos. Yuri, o que você votaria no g elevado a 0? Muito bem. Alguém tem outra opção? Muito bem, que não tem ninguém outra opção. Aqui votaria a identidade do grupo, certo? E no g elevado a sucessor de n. Você tem resposta? Menos 1, peraí, não, calma, g elevado a menos 1 por enquanto até não faz sentido porque, peraí, o que é esse menos 1 aqui? Acho que tu quis dizer outra coisa do que você está dizendo. Porque assim, eu usei mesmo, não é para ter usado, mas eu usei assim, fiz uma associação com potência, em que, por exemplo, g elevado a 0 em potência seria g elevado a menos 1 vezes g elevado a 1. Está falando isso aqui? Olha, não vou falar que essa coisa que você está falando aqui é inválida nos exemplos que conhecemos, mas acho que ninguém vai pensar, ok, você é a primeira pessoa que conhece que vai pensar que essa é uma maneira simples de falar sobre o g elevado a 0. Porque como isso vai te ajudar sobre o g elevado a, sei lá, 3? Seria o quê? Aí, por exemplo, poderia colocar g elevado a 3 é igual a g elevado a 3 menos 1 vezes... Isso que você está falando faz sentido. 3, vezes o quê? Por que você quer complicar a tua vida? Aqui complicou a tua vida, certo? Já. Você poderia falar aqui apenas 1. Se você quer definir isso para potências de números, você não vai fazer essa bagunça, certo? Porque, na verdade, você está, em vez de reduzir para algo mais simples, você falou que o g elevado a 0 vai ser g elevado a 1. Então, vou te perguntar quanto é g elevado a 1, certo? Agora, você não tem direito de usar o g elevado a 0 para a definição do g elevado a 1. Seria meio estranho considerar o g elevado a 1 assim como algo pessoal. Você poderia fazer isso, mas se acabar sendo estranho, você precisa tomar uns cuidados. O que você quer dizer aqui é que você vai definir o g elevado a 1 natural em termos do g elevado ao natural anterior. Okay? E qual é o nome do natural anterior que tem aqui na maneira que eu escrevi? Eu tenho um nome para o natural anterior. Vou fazer um zoom para ficar mais claro. Não estou falando nome em português. Eu tenho um nome nos meus dados, no meu escopo. Tenho como referir a ele. N, sim, ok. Tá. N é o anterior.
tá? Porque aqui no expoente eu escrevi N mais 1, ou melhor ainda, eu escrevi sucessor de N, então o cara anterior é o N. Então, se eu estou definindo isso de maneira recursiva, significa que eu quero aproveitar o presente da recursão, que está falando para mim, olha, considere essa coisa aqui dada. A pessoa que não sabe quanto é o G elevado ao sucessor de N, ela sabe quanto é G elevado a N. Fale para ela quando seria apenas o G elevado a N mais 1. Você vai escolher o quê? Então, ok. Sim, Pedro está aqui. Está falando isso? Isso ou isso? A diferença é que aqui tem o G elevado a N operado com G, e aqui tem o G operado com G elevado a N. Uma das duas. Podemos fazer uma enquete aqui para ver quem prefere uma e quem prefere outra. Existe a opção de falar, eu gosto das duas, ok? Mas você precisa escolher uma. Por que você precisa escolher uma aqui? Quando você sairia gratuitamente falando, não preciso escolher? Ué? Se a operação fosse comutativa, é imediato que não preciso me preocupar. E esse exercício, eu boto sempre em C1, demonstrar que essa escolha não faz sentido. E você aproveita a comutatividade e você demonstra uma linha só, porque esses caras aqui são iguais, porque você pode trocar a ordem exatamente graças à comutatividade da operação. Então, nesse momento, não é nada óbvio se eu ainda tenho o direito de falar, não importa, vai ser a mesma coisa. Então, grandíssima pergunta é decidir se essa é uma pergunta que faz sentido me perguntar ou não. Tipo, ok, eu já falei, faz sentido me perguntar, mas a pergunta é, será que eu consigo igualdade aqui? Garantida igualdade. Não basta você achar um grupo onde deu certo, eu já sei grupo onde deu certo. Qualquer grupo abeliano vai dar certo, e eu sei pelo menos um grupo abeliano na minha vida, os inteiros com soma, ok? Então, nos inteiros com soma não importa o que você vai botar lá. Inclusive, nos inteiros com soma, quanto é 5 elevado a 2? Não é? Fale. 10. Claro que 10. Porque isso significa que 5 operado com 5. Qual operação? Soma. Então, isso é 10. Então, não se enganem. Normalmente, se eu adotar a notação aditiva, ok? Eu não vou querer escrever as potências assim, eu vou escrever as potências assim, escrevendo NG. Tá? Ok? Claro? Exatamente para não confundir muito. Mas preciso me ligar, porque se eu ver 5 elevado a 2 e o grupo é aditivo, isso significa 5 operado com 5 e acabou. Ok? Como é? O NG era tipo, se eu quero generalizar, o N aqui teria o papel de 2 e o G aqui seria o papel de 5. Por que escolhi esses nomes? O G vem do arbitrário grupo que estou pensando, o G, e o N vem do arbitrário natural que estou pensando. Porque, por enquanto, pelo menos nossos expoentes são naturais, ok? Então, não faria sentido botar, sei lá, H, uma coisa assim. Pareceria, se eu escrever H, pareceria que, ok, um segundo, essa justaposição aqui é diferente do grupo, ok? Estou escrevendo essa coisa, aqui não é operação de grupo, é apenas uma notação que parece quando a gente escreve polinômios, 3x mais 4y, ok? Ok, esse 3x aqui, posso pensar que significa x mais x mais x, ok? Ou seja, x operando com ele mesmo 3 vezes, ou seja, potência de grupo aditivo. Ok. Mas essa pergunta aqui é bem importante e bem grande. Será que consigo garantir que os dois são iguais ou não? Já que eu não tenho essa resposta ainda, eu vou querer botar isso na minha mesa para tentar demonstrar. E agora vou ter um grande desafio, porque o que eu preciso escrever aqui? Vamos lá. Tenho um N natural. Vou escrever assim. E um G grupo. E um G no G. Eu vou escrever assim. Espero que entendamos o que significa isso. Quando eu falo G pertence a uma coisa, isso seria... E essa coisa acaba sendo um tipo, significa que é um dos habitantes do tipo.
ou seja, pertence ao conjunto universal desse tipo. Não quero queria escrever uma coisa que é legível por qualquer assim pessoa. Pelo mesmo motivo, poderia escrever isso assim também. Estou misturando a notação aqui. Então, eu tenho N natural, tenho G um grupo, blá blá. Minha pergunta será que o Gn com a alternativa 1 é igual ao Gn com a alternativa 2? E eu preciso perceber que essa maneira de escrever é completamente bizarra e não vai me ajudar a pensar. Então, o que eu vou fazer é escolher uma notação diferente, por enquanto, para essas potências, que seriam as potências definidas a partir da primeira e as potências definidas a partir da segunda. Opções boas aqui seria introduzir a potência mesmo como um operador que eu posso enxergar com meus olhos, por exemplo, assim, e escrever S elevado a Sn igual... Qual seria a primeira alternativa, então? G elevado assim, certo? A N, continua. Operado com G. Então, aqui estou definindo a setinha para cima, certo? E qual seria a outra equação da setinha para cima para definir? Exatamente. E qual seria a resposta aqui? E similar para A2. E agora estou feliz porque eu não vou escrever essa bagunça aqui, certo? Porque eu não quero escrever essa bagunça que eu apaguei aqui. Eu quero escrever algo do tipo, olha, o G... Opa, cadê ele? Segundo a cor aqui estava errada. Era para ser de erro. Ok. Quero escrever meu teorema numa maneira bem mais legível, que vai ser essa. Para todo G, para todo N, G setinha 1, na verdade posso escrever isso dessa maneira. Setinha 1 igual setinha 2. Eu acabei de definir aqui. A setinha 1 está aqui, a setinha 2 está aqui. É tipo similar. E agora estou falando que a setinha 1 é igual a setinha 2. O que significa setinha 1 e setinha 2? A coisa que eu estava escrevendo lá. Preciso saber quais são os tipos delas. Cada uma tem o mesmo tipo da outra, certo? Qual é o tipo delas? Vamos ver se inferimos bem esse tipo aqui. Seria G cross NAT, muito bem. Para? Muito bem. Eu sei o que significa igualdade aqui dentro? Eu sei porque, tem vários porquês. Porque eu sei o que significa para qualquer setinha alfavita, supondo que eu sei as duas. E eu sei à direita o que significa dentro de um G igualdade, porque eu sei comparar os membros do meu carrier, certo? E aqui eu sei porque são duplinhas. Então, no final das contas, eu sei comparar essas coisas. Então, poderia escrever meu teorema de maneira muito mais simples assim, do que escrever essas bagunças aqui. Outra notação que acho que faz sentido introduzir aqui seria escrever G elevado a N para significar a primeira. Então, seria... e usar essa notação para a outra alternativa, que seria o G elevado a N. Ok, eu já vou dar a dica e a resposta, e isso é um exercício extremamente bom para FMC1, mas precisamos disso para FMC2 também, obviamente, que a resposta é que são iguais, mesmo que não tenham comutatividade. E isso é também uma moral para aprender, uma lição para aprender, é que se você demonstrar um teorema que usou certas coisas e alguém roubar essas coisas de você, porque a gente demonstrou isso usando a comutatividade, você, pode ficar triste, porque você perdeu o quê? Perdeu sua demonstração. O teorema pode acabar valendo ainda, basta você achar outra demonstração. Pode ser que com a coisa que ele roubou, você não consegue demonstrar isso. Pode ser que você consiga demonstrar que você não consegue demonstrar isso. Ou seja, achar um contra-exemplo onde não dá certo. Então você vai falar, então realmente preciso de comutatividade para isso. Mas eu estou dando isso como uma dica porque normalmente você precisaria se preocupar com os dois lados. Demonstrem isso.
Tá? Demonstra, então, que num grupo, então você tem tudo que tem no grupo, ou seja, você não tem comutatividade. Mesmo assim, você consegue inferir exatamente essa igualdade. Ou seja, vamos definir de uma maneira que podemos enxergar essas coisas. Esse vai acabar sendo um teorema, sabendo apenas as coisas que vocês têm. E ainda mais, tá, não quero dar mais dicas, eu vou parar as dicas aqui. Então, mas já estou falando que demonstrem isso. Qual seria a primeira linha dessa demonstração? Alguém pode adivinhar? Sim? Por indução, ok? Vou precisar de indução aqui, certo? Então, no final das contas, eu quero visualizar isso como uma propriedade para qualquer N, algo acontece. Sim, Jamile? Essa profissão eu tô confundida. Eu não entendi muito bem por que você está fazendo essa denotação nova, porque na minha cabeça seria só demonstrar que G elevado a M vezes G é igual a G vezes G elevado a M. Por que você está usando essa notação da setinha e tal? Ok, porque eu quero... um segundo. Temos duas maneiras de definir algo, certo? Então, posso falar que eu já tenho duas definições. Eu acabei de definir, então, duas operações, certo? Desse tipo. Eu estou me perguntando, será que elas são de fato operações diferentes? Ou acabei escrevendo definir de forma diferente umas operações que acabaram sendo iguais? Eu sei o que significa igualdade de operações. Significa que qualquer argumento que eu vou dar para elas vão retornar a mesma saída, ok? Então, se eu não fizer esse trabalho, vai ser muito difícil para eu comunicar com o meu leitor e comunicar com o meu cérebro também, para pensar, porque qual notação eu vou usar para descrever a aplicação da primeira operação, a elevação ao n segundo a primeira definição, a elevação ao n segundo a segunda definição? Seria bom ter algo concreto, uma notação diferente, que é logo depois que eu vou demonstrar que as duas operações são iguais, eu não vou me preocupar mais nunca na minha vida escrever essa bagunça aqui. Vou falar, então, tanto faz, vou escolher, sei lá, essa para ser definição, eu já demonstrei que posso trocar uma coisa por outra. Mas até demonstrar isso, e para facilitar a minha vida demonstrar isso, eu vou precisar ter pelo menos dois nomes diferentes para referir a essas duas coisas que eu quero demonstrar que são iguais. Mas isso não daria mesmo só demonstrar que G elevado a M vezes G é igual a G vezes G elevado a M? Essa é uma pergunta. Não é isso não, Bela? Não, um segundo. Aqui, parece que você está olhando só nessa equação. Na verdade, tem duas operações. E cada operação envolve essa parte também. Ok? Então, para cada operação que eu vou precisar... Tipo, eu quero defender essa coisa aqui, certo? Então, como que eu vou fazer isso se eu não tenho maneira para referir a essas duas? Eu acho que não. Você não me convenceu que essa briga parou. Porque no fim eu entendi que isso tudo era só para demonstrar aquela parte ali do em rosa, não? Eu acho que eu entendi bem qual é exatamente o problema do que você está falando. Imagine que eu botei essa coisa aqui na minha mesa para demonstrar. É isso que você está falando? Então, eu tenho... prestem atenção porque essa dúvida faz muito sentido. Eu tenho na minha mesa algo para demonstrar, ok? Essa proposição. O que significa aqui, eu sei, é operação de grupo. O que significa aqui, eu sei, operação de grupo. Agora, olhando essa coisa que eu escrevi na minha mesa, ocorrem em duas posições diferentes umas expressões que eu escrevi, e cada uma significa outra coisa. Porque nessa coisa aqui, o que significa G elevado a N? Significa o G elevado a N como uma certa definição. E aqui ocorre o mesmo símbolo, só que aqui eu preciso lembrar para... Não, peraí, esse na verdade é o G elevado a N com a outra definição. Faz sentido? Exatamente por esse motivo que se eu não dar nomes diferentes, eu sou condenado para escrever uma coisa bagunçada. Porque eu poderia também falar, olha, basta demonstrar isso. E você se enganaria a falar, isso é reflexividade. G elevado a N, claro que é G elevado a N. Mas espera aí, porque aqui a ideia é que você está usando uma definição, aqui a ideia é que você está usando outra definição. Então, já que por enquanto, pelo menos, você não sabe se as coisas são iguais, você não pode usar a mesma denotação, a mesma sintaxe para denotar coisas que por enquanto não são iguais. Seria até melhor, assim, se você quiser ficar mais fiel na sintaxe, mais perto da intenção, manter essa distinção, então, de tal forma que se você quer especificar a intenção, falar, ok, vou usar essa, porque vou, sei lá. Tá, faz sentido? Ok. Insista outra vez se você conseguir me enganar. Insista, tá? Mas para terminar a briga mesmo. Bem, então, deixo isso para demonstrar. Já falei que dá certo, dá para demonstrar. Já falei que, de fato, você não vai precisar de comutatividade, você nem tem.
A primeira dica importante aqui é aprender essa coisa. Cuidado não a cair nessa discussão que a gente tem. Não, discussão pode cair, mas não nesse engano que basta você verificar isso. Tá? Porque é outra coisa que está na parte esquerda denotada assim e outra coisa na parte direita denotada como a mesma coisa. Terrível. Então, primeiramente, precisamos achar uma outra notação. Essa é uma notação boa. Na verdade, essa eu acho boa também. Aqui não tenho, infelizmente, nome para a própria operação. Não consigo escrever dessa forma. Então, talvez uma vantagem para setinhas assim seria essa. Alguém pode falar para mim o que seria essa coisa aqui? Só para testar que a gente entendeu as duas definições. Isso seria o quê? E isso seria o quê? Breno, a primeira. Ok. Mas quero o resultado intencional final. Certo? Então, seria o quê? Eu quero uma coisa que não envolve potência nem em nenhum lugar. Seria, sim, seria GGG, mas cadê? Quero ver o resultado final. Sem usar potências, certo? Por exemplo, se estão nos números, escrever 3 elevado a 7, eu sei que isso é 3 vezes 3 vezes 3, ok? Aqui seria o que? O G4 à esquerda. Vamos lá? Seria o quê? Falou? Alguém falou algo? Tem o meio e... Vamos fazer a conta com E. Então, o E não quero ver. Seria o quê? Alguém? Isso não compila porque essa operação que você está botando lá não é quatroária, é binária. Não quero definição recursiva, certo? Eu quero ver a intenção mesmo, o que vai acabar sendo. O problema aqui é que essa operação não é binária. Desculpa, ela é binária, não é quatroária. Onde? Ui. Então, essa aqui seria essa. Ok? E qual seria a outra? Agora sim. O G é o mesmo, ok? Então, não, porque eu estou perguntando a intenção aqui, ok? Então, essa coisa aqui significa isso, essa coisa aqui significa isso, tá? Então, o que eu quero demonstrar é que para qualquer N, essa coisa é igual a essa. Se minha única preocupação era o N3, seria quase gratuito. Por quê? A associatividade. Então, efetivamente, o que eu preciso demonstrar aqui é me preocupar também com a associatividade para tamanhos maiores que 3, ok? E eu vou ter isso, por indução. Exercício todo isso para casa. Ok. Eu acho que temos toda essa conversa. Como é? Só estamos saindo dos naturais. Ok, obrigado. E sem comentários o que está acontecendo nesse momento. Nunca. Eu vou gastar. Eu estou gastando mais, eu sei. Tudo bem. A pergunta é: eu defini então essas expressões G elevado a algo, onde esse algo é um NAT. Será que eu posso definir G elevado a mais coisas, além de NAT? E a primeira coisa seria, será que faz sentido essa coisa? E vou perceber que, na verdade, peraí, porque essa coisa eu já defini. Esse simbolozinho aqui, eu já defini. O que significa isso? Seria o inverso do grupinho G, aplicado a quem? Um Gzinho, ok? Então, na verdade, quais expoentes tenho até agora? Tenho menos 1, não. Tenho 0, tenho 1, tenho 2, tenho todos esses carinhas aqui, até o menos 1. Mas eu não tenho menos 2. Okay? Então, minha preocupação agora vai ser definir o menos 2. Não o menos 2. Definir a elevação ao menos 2. E aqui quero sugestões. Quem gostaria de sugerir uma definição legal sobre o menos 2? Só uma pessoa? O resto acha que num contexto de grupo não faz sentido falar de G elevado a menos 2? Felipe? O inverso do inverso de G? Quem seria esse cara? Não, o inverso do inverso de G seria o G. Então você está sugerindo isso. G elevado a menos 2 para ser G. E já temos um problema com isso, porque estaria em conflito com um dos grupos que a gente conhece já, onde é definido
e onde não faz isso? Qual grupo estou pensando? Poderia, vamos pegar os reais lá, que a gente já discutiu sobre eles, reais multiplicativos. O 3 elevado a menos 2 não é 3 nesse mundo. Você poderia falar, ok, mas eu estou introduzindo nova coisa. Ok, mas se é para quebrar essa coisa, criar tanto conflito, use outro nome para isso. Inclusive, não seria muito interessante definir algo que acabaria sendo, essa operação seria qual nesse caso? Elevar a menos 2 seria qual operação? Acabaria sendo igual a? Não, peraí. Com tua definição, essa operação seria qual a operação? Eu tenho um nome para essa operação já, bem mais indicativo. Qual é? Não inverso? Identidade. Isso é a identidade, agora cuidado, essa identidade não é a identidade do grupo, tá? É a função identidade de G para G, ok? Então, não faz sentido considerar essa definição. Outros palpites, para o que deveria significar G elevado a menos 2? Francisco? G elevado? Como poderia... Você tem alguma maneira para resumir isso? Você falou G elevado a menos 1 operado com G elevado a menos 1. Eu tenho uma notação que me permitiria gastar bem menos tinta para escrever essa intenção tua aqui. Qual seria? O que você... Espera aí, vamos deixar todo mundo pensar aqui, especialmente Francisco. Aqui você botou coisa vezes a mesma coisa. Ok. A, não A, certo? Qual seria? Falou A? Exatamente. Então, uma opção seria essa aqui. Que de fato significa isso, mas eu não quero ver toda essa coisa, porque eu introduzi uma notação exatamente para me facilitar dessas coisas, certo? Então, qual seria a outra opção? Sim. O inverso de G ao quadrado. Muito bem. Seria G quadrado e agora inverso. Ok? Então, novamente, um dilema aqui. Quando é que não vou me preocupar sobre qual das duas eu vou escolher, se por acaso eu conseguir demonstrar que eles são iguais? Ok? Então, a pergunta é, será que esses caras são iguais? Uma coisa importantíssima que quero fazer, talvez isso vai ser a primeira nessa disciplina, não tenho certeza, mas a gente já fez isso no C1, a gente vai fazer muito nessa disciplina também, é desenhar essa equação. Ok? Tem uma maneira que a gente pode desenhar equações quando envolvem operações e tudo mais, e se eu enxergar dessa maneira, vai me ajudar muito na minha vida para sempre. E eu quero mostrar esse desenho aqui. Então, em vez de mexer com os bichinhos, os habitantes do meu mundo, ok? Quero me afastar das árvores e olhar a floresta e ver as relações e as maneiras que tenho para ir de uma floresta para a mesma ou para outra floresta, tudo mais. Isso vai fazer sentido agora que eu vou escrever, vou apertar o caps lock para escrever maiúsculo. Então, eu tenho aqui algo que me leva... Posso começar no G e eu posso fazer o seguinte, posso pegar o inverso. E a pergunta é, em qual mundo vou chegar se eu aplicar o inverso no G? Bem. Ok. Agora, outra coisa que eu posso fazer, começando no G também, ou na verdade continuando, depois de pegar o inverso, eu posso continuar e aplicar a funçãozinha. Alguém pode entender qual funçãozinha seria essa? Quadrar. Essa quadrar, ok? Entendemos que esse aqui é um buraco, espero? Ok? Estou aplicando o quadrar. E eu vou chegar a qual mundo se eu quadrar? No G. Mas não posso falar o que grande coisa eu cheguei no G, porque algo aconteceu, certo? Eu comecei num bichinho no G, atravessando aqui pelo inverso, provavelmente eu cheguei em outro bichinho no G, provavelmente, tá? E continuando o meu caminho pegando o quadrado, eu cheguei aqui, tá? Eu posso... E esse caminho que eu escrevi aqui, pegar o inverso e depois pegar o quadrado, em qual das duas instruções corresponde aqui? Da primeira ou da segunda? Da primeira? A primeira é o quê? É o quadrado do inverso. É esse cara de quem? Do inverso, ok? Então essa é a primeira. E agora eu posso descrever no mesmo desenho a segunda. Como vou escrever isso? Eu quero instruções para alguém que desenha, certo? Qual o próximo desenho que eu vou fazer?
Muito bem, obrigado. Esse tipo de instruções você queria? Tá até aqui, não consigo ver. Ah, aqui. E agora? Espera aí, um segundo, tá sendo bagunçado essa coisa aqui. Então isso vai ser aqui. Qual o nome dessa seta que eu estou botando agora? Quadrado. Ok. E aqui eu tenho mais uma seta aqui. Isso é, acho, o inverso. Okay. Isso é o inverso do grupo G, obviamente, não vou decorar isso. Agora, se eu encontrar esse desenho em algum lugar, está alegando a informação seguinte: só tipagens. A única coisa que está alegando aqui, esse desenho, é, pela maneira que desenhei, é que eu tenho uma inv que ela vai de G para G. Por algum motivo, a mesma informação é duplicada aqui, mas ok. Eu tenho uma outra chamada de doisinho pequeno, e que ela vai de G para G também. E por algum motivo, ela também é duplicada essa informação. É como se alguém escreveu aqui, olha, a inv vai de G para G, o buraco 2 vai de G para G, também a inv vai de G para G, e essa coisa vai de G para G. Ok. Redundante, mas ok. Meu ponto é que se alguém desenhar isso, não posso ganhar nenhuma mais informação, exceto essa coisa. Agora, se a pessoa que escreveu isso falar para mim o diagrama comuta, e esse comuta a gente denota normalmente assim, agora eu posso inferir equações. Quais são as equações que eu posso inferir? Exatamente essa aqui. Então, se eu falar o diagrama comuta, eu estou alegando que a composição dessas duas funções, a gente conheceu a composição na outra disciplininha, ou seja, essa função aqui, certo? Que é o inv, isso seria o quê? Seria o inv da quadrar é igual a essa. Qual é essa? O quadrado do inv, ok? Cuidado. Escrever uma coisa lá e alegar acontece essa coisa, isso não é demonstração, tá? Apenas você ganha uma maneira de desenho e muito sucinta e muito descritiva para falar essa coisa que talvez não é tão descritiva. Alguém pode falar, eu entendo melhor essa coisa aqui do que essa. E por enquanto até seria aceitável porque você viu milhões de vezes na tua vida isso e talvez é a primeira vez que você está vendo isso. Então tem uma questão de, não estou muito acostumado com isso. Mas, se acostumando com isso, você acaba entendendo muito melhor a situação aqui do que você está entendendo a situação aqui. E você acaba também programando como programador numa maneira que não te obriga a mexer com todos esses parâmetros aqui. Certo? Então, acho que isso é... Eu estou fazendo o meu ponto aqui, também estou definindo o que significa que é um diagrama comum. Então, o teorema que você precisa demonstrar aqui, eu posso descrever isso ou assim, de maneira que eu escrevi aqui, demonstre isso, ou falar, teorema, esse diagrama, quando eu falo diagrama, seria esse diagrama, comuta. Então, o que significa a alegação que o diagrama comuta? Significa exatamente essa coisinha que escrevemos aqui. Que o inv, bolinha, aí, significa que o inv do quadrado é igual ao quadrado do inv. Qual é o primeiro lado? Só para garantir que sabemos do que estamos falando. Eu vou denotar esse lá com laranja e essa coisa com azul. Então, eu quero alguém falar para mim qual desenho é o azul. Tem duas coisas. É esse ou esse? Qual é o azul? De cima. Esse aqui. É o inv. Cuidado com a ordem que estamos escrevendo. Essa não é a ordem diagramática, que é chamada diagramática porque é de esquerda para direita no diagrama. É quem de quem, ok?
Então, essa parte aqui seria a azul, vamos dizer assim. E a outra parte seria tá, ficou ruim, mas... ok? Faz sentido para todos? Ok. Dúvidas? Não, ok. Teorema para demonstrar, então. E se eu conseguir isso, faz sentido que vou me preocupar também sobre o g elevado a menos n para qualquer n. E isso vai ser bem imediato para fazer. Então, vou ter definido o que significa, no final das contas, o g elevado sei lá, menos 3. Na verdade, eu vou conseguir, depois disso, essa aqui. Então, o objetivo seria isso. Então, vamos descobrir que, de fato, não importa qual das duas coisas você vai fazer. As leis de grupo são tais que todas as equações aqui acabam sendo obrigadas a nós, se você está num grupo. E falta eu definir o que significa ordem de membro de grupo. E ok. Vamos lá. Ordem de membro de grupo. Então, vou desenhar aqui pouco. Você está dentro de, sei lá, um grupo. Vou desenhar assim. Com certeza, meu desenho aqui, eu já sei que eu posso adicionar algo. O que eu posso adicionar? Se esse cara é para ser um grupo, o que é garantido aqui? Eu sei que tem uma identidade aqui, certo? Essa coisa é garantida. O que vai ser garantido no meu desenho? Por enquanto nada, certo? Mas essa coisa eu sei que está lá. Ok, mas vamos pegar um mazinho aqui, que pode ou não pode ser a identidade. O fato que estou desenhando essa coisa fora do E, como se fosse distinto, não estou alegando que de fato é distinto, estou falando que eu não sei, pode ser ou não pode. Ou pode não ser. E aqui não. Qual mais um membro que eu posso formar agora? O inverso, muito bem, posso pegar inversos. O que mais posso fazer? Não quero pegar inverso agora. Quais dois? Vai ser inútil, né? Porque onde que eu vou chegar? Não, de fato eu perguntei se eu posso. Poder posso. Mas o que eu mais posso fazer que não vai ser assim tão trivial? Operado com? Com A. Sim, posso parar A com A mesmo. E onde vou chegar? Vou chegar a uma coisa que é chamada A quadrado. Agora, quem é esse A quadrado? É um novo membro, de fato, sair aí? Não sei. Pode acabar sendo, talvez, que o A quadrado é o próprio E, pode ser o próprio A, não sei ainda nada, ok? Mas eu posso fazer isso. E agora o que eu posso fazer? O A quadrado com A, certo? E, nessa maneira, eu tenho aqui um bocado de bichinhos que eu posso gerar. As intenções, pelo menos, são distintas. Talvez essa coisa vai terminar em algum momento, talvez não, ok? Quero separar em duas possibilidades aqui. Então, você começou aqui com A, certo? Você formou o AA, e por aí vai. Em algum momento tem chances, não estou falando que vai acontecer, mas tem chances que para um certo N, você vai cair onde? No E. Será que para algum N você vai cair no E? No N? Caso que você cair para algum N no E, eu quero pegar esse primeiro N que você caiu no E, e eu quero dar um nome para ele, e esse vai ser a ordem de A. Então, vou definir o que significa que a gente denota assim, ordem de A. Também, alternativamente, denotamos segundo, denotamos assim. Cadê o A?
Então, a ideia é que eu vou escrever a ordem de A é igual a N, significa, se alguém falar a ordem de A nesse grupo é igual a N. Então, implícito aqui é um grupo, certo? Mas isso é implícito mesmo. O que significa isso? Você coloca duas notações diferentes, elas são... Sinônimos. Ok. Podemos fixar uma ou usar qualquer uma que é conveniente mais para cada caso. Significa que alguém poderia me ajudar a escrever isso? A ideia acho que entendemos. Então, preciso saber umas coisas. Breno, falei. Muito bem. Só que não posso falar lá, porque faltou uma informação. E um erro muito comum é esquecer dessa parte. Um erro, porque isso é um erro grande, porque se nos meus dados tenho algo que está falando 30 coisas, e eu lembro apenas uma, talvez eu vou precisar das outras coisas para demonstrar o que eu quero. Então, o que Breno falou é metade da história. O que tu falou mesmo? Muito bem. Então, A elevado a N é igual a E. Mas não é só isso. O que mais é? Francisco? Para todo N. Se você falar para todo N, esqueça que você vai ter como se referir a esse Nzinho aqui, porque ele tá livre, certo? O que tu quis dizer mesmo? Posso escrever por N? Como é? Por que ele pode ser N? Não pode ser N, porque se você escrever aqui para todo N, qualquer coisa que você vai escrever aqui não vai ter nada a ver com esse Nzinho, e nada a ver com esse Nzinho. Você perdeu acesso a esse bichinho aqui. E aconteceu esse sombreamento de variável. Porque esse para todo N aqui vai capturar todos os N's que tem aqui, livres. Então, se você quer falar alguma coisa sobre esse N aqui, esqueça. Certo? É a mesma coisa quando você programa, se você tem um I definido aqui, se você redefinir o I dentro aqui, esqueça que você vai conseguir acesso nesse I. É exatamente a mesma coisa que acontece aqui. Para todo I? Não. I, ok. Ok, continua? Para todo M. Ok. Eu vou usar outro cara, porque o N e o M são vizinhos do mesmo bairro. E o papel que vão ter esses caras aqui vai ser meio diferente. Então eu quero pegar um cara de outro bairro. Vamos chamar ele de I. Continua. Para todo I? Aqui, A elevado a I é igual a... Ok. Para todo I, ok. A elevado a I é igual a E. Continua. O I é maior que o início. Concordamos com isso? Aham. Porque capturei qual a ideia que foi esquecida. É o primeiro N, certo? Pode ser que depois, continuando, vai acontecer de novo. E vamos descobrir que vai mesmo. Mas eu quero capturar essa ideia, que N, vou chamar o N a ordem de A. Primeiramente, o A elevado a N precisa ser o E. Segundamente, ele precisa ser o primeiro. Só que se eu deixar assim, está faltando ainda mais algo. Sim? Qual é, Olivia? A gente não poderia dizer que o I é tipo N vezes alguma constante? Talvez vamos precisar demonstrar isso, mas isso não vai fazer parte de definição. Ok. Qual era? Deixa eu fazer outra coisa, que é A elevado a N menos 1 inverso de A. Não, calma aí. Tu não está capturando a ideia que eu queria falar aqui. A ideia eu falei oralmente, certo? Que era o primeiro N, mas tem um problema aqui. Sim? Um probleminha para corrigir aqui é que se eu fizer isso, vai acabar ninguém satisfazendo isso, certo? Porque poderia estaciar o I com o próprio N e aqui teria esse probleminha. Muito bem. Então aqui, essa coisa deveria ser, cuidado, maior igual de N. Mas ainda tem um problema, porque se eu definir assim, qual vai ser a ordem de qualquer membro de qualquer grupo? Qual seria o primeiro natural onde A elevado tal natural é... O zero? Seria o zero. Isso é completamente inútil, certo? Então, quero o primeiro positivo que faz isso. Tá? Não faria sentido botar assim. Toda a ordem de todo membro seria zero. Seria uma maneira muito complicada de falar zero. Em vez de falar zero, falaria a ordem de tal membro no tal grupo. Não faz sentido nenhum. Então, aqui preciso também ter que o N é maior que zero. Eu vou botar isso primeiro. Uma gambiarra para fazer isso, se não quero fazer uma conjunção de 3, seria... não quero fazer essa gambiarra, não. Esqueça. Não temos tempo para essa gambiarra aqui. Coisa boa. Ok. Então, no final das contas, vai ter essas três coisas. O N precisa ser positivo. A elevado a N
precisa ser tudo é uma conjunção. Uma conjunção aqui. E a outra coisa outra maneira para escrever isso, talvez mais perto da intenção, na maneira que eu descrevi isso, seria, assim, oralmente, seria falar, olha, para qualquer menor que essa, eu garanto que não é. Uma vantagem que tem a maneira que Francisco falou é que ele falou sem negação. Se a gente consegue falar coisas não negativas, assim, é coisa mais positiva na vida, então poderia escrever, gostaria de mencionar isso como alternativa para todo I menor de N, o AI não é E, ou, para evitar essa coisa, poderia falar, olha, para todo I menor ou igual de N, se por acaso o AI é o E, o que eu posso concluir? O I é o N. E agora essa parece que captura a melhor coisa dos dois, porque, ok, o problema dela aqui é que ela tem negação. Vamos dizer que eu não gosto de negações. Ok, mas entre essa e essa, a vantagem que tem essa última que eu falei aqui contra a que Francisco falou, qual parece ser? Primeiramente, a minha captura melhora a coisa, porque eu falei, vai ser a primeira que vai acontecer isso, mas isso não é um argumento muito bom. Mas se eu pensar nisso como um algoritmo, eu quero verificar se a ordem de um cara, sei lá, é 8, eu sei que eu vou precisar verificar o elevado a 8, e depois minha busca vai ter um bound lá. Eu vou falar, ok, vou executar um for, onde eu sei que vai parar no 8, certo? Enquanto você escrever dessa maneira, parece que eu vou precisar fazer uma infinidade de verificações. Okay? Isso é se traduzir isso assim, de uma maneira computacional. Paramos aqui a aula, não tem nada de subgrupos para hoje. Tem muitos exercícios que eu vou botar implicitamente, porque eu vou falar, estudam tal sessão lá do FMC Book, demonstrar propriedade sobre a ordem, uma coisa tem a ver com o que o Levi sugeriu. Sim. Então, batizaria a última linha. Aqui seria melhor, sim. Eu poderia escrever só a última linha, então vamos esquecer essas duas. Considerar como, sei lá, não oficiais. Oficial seria essa aqui. Outra dúvida? Não, até sexta.